Muito prazer, meu nome é Rubens Lopes e eu trago uma breve introdução à teoria do caos aplicada à saúde. Se você é da área da saúde, então essa apresentação é para que você compreenda melhor o que é a teoria do caos e por que a gente considera a teoria do caos como um paradigma do futuro. Paradigma atual, que é usado em várias áreas da ciência, mas que ainda não está tão presente assim como deveria na área da saúde. E eu vou apresentar, ao longo desses próximos slides, o porquê que a gente deveria enxergar o ser humano a partir da visão da teoria do caos, da visão proposta pela teoria do caos. Então vamos lá. Quando surgiu a teoria do caos? A teoria do caos surgiu no final da década de 60 e início da década de 70, com um matemático e meteorologista americano chamado Edward Lorenz, que trouxe a explicação e entendimento do efeito borboleta. Então a gente tem na imagem esquerda Edward Lorenz, na imagem direita a gente tem o atrator de Lorenz. Deixa eu explicar rapidinho esse atrator para vocês. Bom, lá em 1961, com a tecnologia que Lorenz tinha, um computador bem antigo, chamava Royal MacBee LGP30. Ele já está bem desatualizado hoje, tudo bem? Lorenz ele colocou coisas bem difíceis ali que você não precisa se preocupar com isso, tá? Ele colocou equações diferenciais para simular eventos meteorológicos a partir de 3 variáveis: temperatura, pressão atmosférica e velocidade do vento. Ele colocou esse algarismo, esse número, à esquerda 0,506127. Então, 0, com 6 algarismos depois da vírgula. E para a gente entender melhor isso aqui, vamos dizer que esse número que ele colocou representava o Sol que poderia fazer amanhã. Então, Edward Lorenz, meteorologista, ele usou esse número para representar que amanhã iria fazer Sol, beleza? O resultado disso no programa que ele usou foi esse gráfico aqui, ó, esse atrator, que parece uma asa de uma borboleta, ó, do lado esquerdo. Então, gerou esse tipo de imagem. Só que aí ele foi lá e tirou os 3 últimos números, ele arredondou para 0,506. E aí? Ele imaginou, se eu tirar os 3 últimos números, não vai dar muita diferença, né? Se esse número grandão aqui, com 6 números depois da vírgula, significa que vai ter Sol amanhã, então se eu tirar os 3 últimos números, vai continuar fazendo Sol. Talvez vai mudar uma coisinha assim insignificante que eu não vou nem perceber. Aí ele foi lá e tirou e arredondou para 0,506. E o que aconteceu? Para surpresa de Lorenz, a previsão do tempo se alterou completamente. Ao invés de dizer que vai fazer Sol amanhã, o que o programa estava mostrando é que amanhã iria chover. Olha só, totalmente o contrário daquilo que antes fora previsto. Ou seja, pequenas microalterações em números depois da vírgula, Lorenz percebeu que geraria grandes alterações em fenômenos que aconteceriam em relação ao futuro. Isso tem uma grande importância para a gente na teoria do caos. Pequenas coisas que acontecem hoje podem mudar completamente os eventos no futuro. Lorenz, percebendo isso, ele afirmou que o bater das asas de uma borboleta no Brasil poderia gerar um tufão no Texas, nos Estados Unidos. Olha só. Aqui embaixo eu coloquei que pequenas mudanças podem gerar grandes alterações. Vamos guardar isso ao longo dessa minha apresentação. Aqui eu trouxe para vocês o artigo, a foto ali do início do artigo, o resumo do artigo de Lorenz, publicado em 63, que deu origem à popularização dos estudos na área do caos. Mas claro que antes já tinha outros estudos, como por exemplo, eu trago aqui, Henri Poincaré, no século XIX, francês, matemático e físico, que estabeleceu os fundamentos da teoria do caos com seus estudos sobre os problemas dos 3 corpos e sistemas dinâmicos.
Ou seja, Poincaré ele viu que quando ele colocava três objetos para conversar, para se relacionar entre si ao longo do tempo, isso gerava comportamentos muito curiosos, comportamentos estranhos, atratores estranhos, que vai ser o termo usado na teoria do caos. A gente tem a ideia de atratores, né? Bom, para entender atrator, vamos pensar na gravidade. Quando a gente segura um objeto e a gente solta ele, o que vai acontecer? Ele vai cair no chão, certo? Esse é um atrator de ponto fixo. E a gente tem vários tipos de atratores. Atratores toroidais, atratores estranhos. Atratores estranhos vai ser usado na teoria do caos. A gente tem também Benoît Mandelbrot, francês, que vai ser muito lembrado, um matemático muito lembrado, quando a gente falar de geometria fractal. A geometria fractal é diferente da geometria euclidiana, que usa linhas retas, retângulo, quadrado, triângulo. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que não existem linhas retas. A geometria natural vai ser uma geometria fractal. E é Benoît Mandelbrot, esse francês, que vai sempre ser lembrado quando o assunto é geometria fractal. Isso está muito relacionado ao comportamento caótico, complexo, não linear. Porque a natureza, as árvores, as nuvens, quando a gente estuda os vulcões, sismologia, todo o estudo ele vai cair na teoria do caos, porque vai ser um estudo não linear. E quem estuda não linearidade vai ser a teoria do caos. A gente vai ter também Mitchell Feigenbaum, matemático americano, que descobriu as constantes de Feigenbaum, e sistemas caóticos. Isso é bem difícil, né, pessoal? Entra aí bem dentro da matemática mesmo, né? Constante de Feigenbaum vai falar sobre evolução de crescimento em padrões não lineares, vai ter relação com função logística e várias outras coisas que eu não vou me aprofundar, até porque eu não sou especialista nisso, tá? James York, outro americano também, matemático, que popularizou o termo caos e ajudou a formalizar a teoria dos atratores estranhos e a dinâmica caótica. E claro, aqui eu não posso deixar de citar o Dr. Moacir Fernandes de Godoy, que é meu orientador na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Moacir vai ser o grande nome aqui no Brasil para a teoria do caos aplicada à medicina. Aqui eu trouxe uma pequena biografia dele, provavelmente ela não está atualizada, tá? Que é a biografia que eu peguei no site dele que você pode acessar, www.mfgodoy, com y no final, .med.br. O que eu sei de teoria do caos não é nada perto do conhecimento do Dr. Moacir Fernandes de Godoy. Então, se você quiser estudar a teoria do caos, sugiro que você procure as publicações do Dr. Moacir, procure o próprio Dr. Moacir na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. O que é a teoria do caos? A teoria do caos é um ramo da matemática e da física, então vai trabalhar com números, equações, vai trabalhar com entropia, sistemas abertos e é uma teoria transdisciplinar. Ou seja, para a gente poder estudar o caos, a gente precisa colocar várias áreas diferentes para conversar, como, aqui no meu caso, saúde, matemática e física. Aqui eu trouxe para vocês uma sugestão de leitura, que é a Carta da Transdisciplinaridade, que foi uma recomendação que eu recebi do próprio professor Moacir, uma carta escrita em 1994, que você pode achar muito facilmente no Google. Se você digitar no Google, vai ser um dos primeiros resultados que você vai encontrar. E eu gosto de entender a transdisciplinaridade, como uma forma de pensar fora da caixa. Por quê? Porque a gente precisa sair da nossa especialidade, da nossa área do conhecimento e olhar para outras áreas do conhecimento procurando respostas. Então, eu na área da saúde preciso olhar para a matemática, preciso olhar para a física e para muitas outras áreas também, se eu quiser encontrar uma resposta mais inteligente e adequada na área da saúde, na área que eu atuo. Então, eu recomendo que você leia a Carta da Transdisciplinaridade, que lá está muito bem esclarecido como que a transdisciplinaridade funciona. Atenção, muito importante aqui. Caos é ordem. Se você associa caos, se você no início dessa apresentação
entendeu caos como desordem, como aleatoriedade, então você se enganou. Caos é ordem, sempre, tá, pessoal? No senso comum a gente associa caos com desordem, mas isso está errado. Onde tem caos, tem ordem. Nessa imagem esquerda eu trouxe o fractal de Mandelbrot e no centro eu coloquei a frase de Benoît Mandelbrot. Minha vida às vezes parece uma série de eventos aleatórios. No entanto, quando olho para trás, enxergo um padrão. Do lado direito eu coloquei a imagem de nuvens e no meio dessas nuvens um relógio. Por quê? Por causa da frase de Karl Popper que eu coloco logo abaixo. Todas as nuvens são relógios. Ou seja, quando a gente olha para a natureza e a gente percebe algo aleatório, desorganizado, se a gente olhar com mais atenção, com mais cuidado, a gente descobre que existe um padrão de funcionamento ali dentro. Olha só. Disso surgem muitas questões filosóficas, né? Será que a aleatoriedade existe na natureza? Ou será que, na verdade, a aleatoriedade é uma representação do desconhecimento do ser humano? Ou seja, deixa eu explicar isso melhor. Será que a gente encontra sistemas aleatórios na natureza ou a gente chama de aleatório tudo aquilo que a gente não compreende muito bem? Essa é uma questão filosófica, tá, pessoal? Se a gente entra lá na mecânica quântica, na física quântica, né, que eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre, eu não sou físico, não entendo de física quântica, eu deixo isso para os mecânicos quânticos, físicos quânticos explicarem. Mas se a gente vai lá na Convenção de Copenhague, na física quântica, a gente vê que eles têm um padrão lá não determinista, né? Parece que as coisas são um pouco diferentes do que a gente está acostumado nessa área do conhecimento aí, quando a gente trata de comportamentos subatômicos aí, de partículas quânticas e tal. E eu confesso para vocês que eu não entendo muito bem como funciona a física quântica e sei também, a partir do que físicos quânticos dizem, que a gente não pode sair extrapolando o que acontece na física quântica para o funcionamento do nosso dia a dia, para o nosso funcionamento diário, tá? Então, por isso é muito complicado a gente misturar as duas coisas. Até onde a gente entende, no nosso dia a dia, o nosso funcionamento tem sempre causa e efeito, tá? Nada surge por acaso. E quando a gente olha para coisas que aparentemente são desorganizadas, se a gente olhar com muito carinho, com muita atenção, a gente descobre um padrão ali dentro. Isso até mesmo nos nossos próprios pensamentos. Como minha área é psicologia, eu me dou o direito de falar sobre a cognição humana, os pensamentos. Quando a gente vai lá no início das teorias freudianas, Carl Jung também, na psicodinâmica, a gente vê que até os nossos pensamentos, eles não são aleatórios. Eles surgem a partir de causa e efeito. Eles sempre surgem por um motivo. Hoje, se um paciente procura terapia e diz, nossa, minha ansiedade surgiu do nada. Não, ela não surgiu do nada. Ela surgiu de algum lugar. É a gente que não está compreendendo direito de onde que é essa ansiedade, que esses pensamentos surgem. Ou seja, aparentemente, se a gente olha com carinho para a nossa realidade, a gente sempre encontra uma ordem. Ou seja, todas as nuvens são relógios. Aqui a gente tem a manchete do Jornal de Brasília, 2016. Um verdadeiro caos na saúde. Caos aqui é o quê? É ordem ou desordem? É desordem esse jornal, né? Eles estão usando a palavra caos como desordem. Isso está errado, tá? Isso não é científico. Caos é ordem, pessoal, sempre ordem. A gente vai ter já lá, no século 8 a.C., a teogonia de Hesíodo, né? Que vai falar que o caos é a condição primordial do universo. Hesíodo não diz que caos é a desordem. Ele vai dizer que caos é a condição primordial. É da onde a gente tira o cosmos. É de onde surgem os deuses lá na teogonia, né? Se a gente for em outras leituras, esse caos, por exemplo, na filosofia budista, que surge lá do hinduísmo, dos Vedas, isso vai ser a grande luminosidade primordial, a grande vacuidade, o aspecto da vacuidade, que é onde surgem todas as informações. Ou seja, é como se esse caos fossem todas as informações que vão sendo decodificadas pela linguagem do ser humano
e transformada em entendimento. Mas isso não significa que caos é desordem. O caos é uma ordem que a gente não consegue organizar muito bem por causa da nossa própria cognição, do nosso próprio entendimento. Ou seja, entender caos como desordem está mais para a ignorância do ser humano do que para aquilo que o caos é. Caos é ordem. É o ser humano com a sua ignorância que enxerga o caos como desordem. Sempre que a gente enxerga o caos com maior carinho, a gente encontra cosmos. Em todo caos existe cosmos. Só um adendo também, deixa eu voltar aqui. Quando a gente olha os dados da saúde de um ser humano, sejam dados da física, quando a gente fala de movimento, cinética, dados comportamentais, da psicologia, quanto dados químicos também, do funcionamento das células, como os neurotransmissores funcionam, a gente tem sempre padrões não lineares, que a gente já vai ver que são padrões caóticos. O que isso significa? Se a gente mede o coração de uma pessoa e a gente observa um padrão não linear de funcionamento, a gente percebe uma maior variação entre uma batida e outra do coração, que indica uma maior variabilidade da frequência cardíaca, a gente tem um padrão de saúde, tudo bem? Então, caos, falando em saúde do ser humano, é sempre saúde, tá? Quando a gente busca tratar um paciente, a gente quer levar ele para o caos e não para linearidade. O caos ele é não linear. Quanto menos caótico, quanto mais linear, quanto mais simples parece o ser humano, mais doente ele está. Tudo bem? Então, esse é mais um motivo de por que essa manchete está completamente errada. Um verdadeiro caos na saúde. Ora, se é um verdadeiro caos, então a saúde está ótima. O que não é verdade de acordo com essa manchete, né? Eles querem usar a palavra caos aí para doença, para desordem, para desconhecimento. A teoria do caos se aplica ao estudo de toda a realidade. Então a gente diz que o caos ele é ubíquo. Ubíquo vem do latim ubiquitous, que significa em todo lugar. Ou seja, se você compreende a teoria do caos, você vai enxergar o caos a hora que você sai de casa para trabalhar, a hora que você liga o seu carro, a hora que você pega trânsito, a hora que você perde um avião, a hora que você vai fazer um bolo de fubá cremoso, você enxerga a teoria do caos lá também. O caos está em tudo. A teoria do caos é uma teoria ubíqua, tá? Ela serve para tudo. Ubíqua e transdisciplinar. Ela vai colocar várias áreas diferentes para conversar. E em todas essas áreas vai existir o caos. A gente encontra padrões não lineares, padrões caóticos, padrões complexos. Isso na área da saúde é fundamental que a gente saiba, pessoal. Temos que olhar para o ser humano à nossa frente, que vem procurar ajuda, que marca uma consulta com a gente na área da saúde. A gente precisa olhar para ele com esse olhar do caos. O ser humano é um organismo complexo, caótico. Eu vou voltar nesse assunto nos próximos slides com vocês. O caos traz uma compreensão da ordem por trás de tudo o que é aparentemente aleatório. Se você olha para um paciente, olha para um organismo vivo e você fala, isso aí é aleatório, está errado, tá? Só é aleatório porque a gente não compreende o que está acontecendo com ele. Se você investigar, se você questionar, se você se aprofundar mais, você descobre um padrão determinista, que eu já vou explicar mais a fundo. A teoria do caos usa modelos matemáticos para descrever e analisar sistemas complexos. Sistemas complexos são o quê? São sistemas que possuem características e comportamentos específicos, que são essas 8 características que eu coloco embaixo dentro desse retângulo. Determinista, dinâmico, não linear, auto-organizado, interdependente, baixa previsibilidade e extrema sensibilidade às condições iniciais. Bom, vamos ver rapidinho cada uma dessas características. Aqui o meu objetivo não é me aprofundar tanto, mas passar uma visão global da teoria do caos para você que trabalha na área da saúde ou é estudante na área da saúde.
Então, determinismo. Tudo tem causa e efeito. Quando a gente trabalha com saúde, a gente vai perceber que, falando em comportamento humano, em comportamento biológico, em fisiologia, tudo tem sempre causa e efeito. Nada surge por acaso. Por exemplo, o que é a ideia de surgir alguma coisa por acaso? É você estar andando na rua e de repente surge um piano na sua frente. Isso não tem como acontecer. Se existe um piano ali é porque alguém colocou um piano ali. Dr. Moacir Godoy, nas aulas de teoria do caos, ele vai dar o exemplo do cafezinho, né? Para a gente ter um copinho de café, um copinho de plástico com café dentro, vai ter que ter uma força-tarefa enorme ali para a gente conseguir. Vai ter que ter a pessoa que primeiro faz o copinho, né? Que extrai o petróleo, que trata esse petróleo, que transforma esse petróleo em plástico. Então aí vai ter um monte de gente, né? Vai ter várias áreas diferentes. Vai ter o motorista ali do caminhão que vai levar esse petróleo para algum lugar, que vai levar esse plástico para algum lugar, essa matéria-prima, até chegar na loja que vai vender esse petróleo, esse copinho de plástico. Esses funcionários vão comercializar esse copinho de plástico, você vai lá, compra para poder colocar o seu cafezinho dentro. E depois vai ter o café também, a produção de café, que envolve plantio, colheita, transporte, o tratamento desse grão, moer esse grão, passar esse café para poder ter esse café dentro do copinho. Ou seja, esse copinho com café não surge do nada. Nada surge do nada. Aparentemente, quando a gente fala de dia a dia, né? Se a gente vai para questões mais filosóficas, a gente pode refletir um pouco melhor sobre isso. Mas no nosso dia a dia, os acontecimentos que a gente vive, eles não surgem do nada. Eles sempre vão ter um surgimento determinista, de causa e efeito. Isso a gente já via lá em Aristóteles na filosofia, né? Aristóteles diz que ciência é um conhecimento de causa. Você só conhece algo quando você conhece as causas daquilo que você está estudando, ou seja, aquilo que veio antes em uma série temporal, aquilo que surgiu antes e que deu origem a esse efeito específico. Efeito esse que a gente coloca aqui na área da saúde, tá? Em condições de doença e saúde. Segunda característica do caos, da complexidade, ele é dinâmico. Por dinamismo a gente entende a mudança, a alteração. Ele está sempre mudando. E isso a gente tem primeiro na filosofia lá em Heráclito, né? Um pré-socrático que vai falar do eterno devir. As coisas estão sempre em transformação. Elas estão sempre mudando. Um sistema caótico, complexo, ele é dinâmico. Ele está sempre mudando, como a saúde do ser humano, como o comportamento do ser humano. A gente está sempre mudando, tá? E isso vale para tudo. Tem pessoas na psicologia, por exemplo, que dizem que a personalidade ela é uma característica que não muda. Ela é imutável. Então a pessoa tem aquela personalidade, ela não muda. Bom, de acordo com a teoria do caos, a gente pode considerar que a personalidade do ser humano ela pode mudar sim, porque ela tem o aspecto dinâmico, uma vez que a personalidade ela tem os componentes do caos. Ela é uma variável caótica complexa, tá? Então é científico afirmar que o comportamento do ser humano em relação à sua personalidade, ela muda também. Terceira característica do caos, não linearidade. Por não linearidade, vamos entender o seguinte, olha só, a gente tem sistemas mais simples e lineares e sistemas mais complexos e não lineares. Por sistemas simples e mais lineares, vamos entender um automóvel, o seu carro que você usa para você ir trabalhar. Quando você passa no posto e pede para colocar, sei lá, R$50 de combustível, o carro ele vai andar uma quantidade X, uma quantidade específica. Se você pedisse para colocar o dobro, R$100 de gasolina, antes você pediu 50, agora você pede 100. Então, horas. Como a gente está falando de um sistema linear, então o carro ele vai andar 2x, ele vai andar o dobro da distância. Tudo bem? Pessoal, isso não acontece com sistemas não lineares, complexos, caóticos. Ou seja, isso não acontece com o ser humano. Se você dá uma medicação para um paciente, uma medicação X, ele vai responder de uma determinada maneira.
Se você dobra essa medicação, 2x, o efeito não vai ser o dobro. Ele pode ser maior, ele pode se manter estável ou ele pode até mesmo diminuir. Tem substâncias psicotrópicas na psiquiatria que a curva dose-resposta ela gera uma parábola. Então, quanto mais medicamento você dá, mais a resposta do paciente diminui. Olha só. Por quê? Porque o ser humano ele tem comportamento, ele tem um organismo não linear. No organismo do ser humano, 1 mais 1 não é 2. E aí eu vou até colocar um parênteses aqui, né, pessoal? 1 mais 1 ser 2 é uma convenção matemática, tá? Na natureza, 1 mais 1 não é 2. Nossa, como assim, Rubens? O que você está falando? Olha só, não existe uns iguais na natureza. Se você pega uma maçã e outra maçã, a gente vai considerar que uma maçã equivale a 1 e outra maçã equivale a 1. Só que cada maçã tem um peso diferente, tem uma massa diferente, tudo bem? Então a gente não pode considerar arbitrário dizer que uma maçã equivale a 1. Isso é uma representação arbitrária que a gente faz para a gente resolver problemas de forma pragmática na natureza. E no nosso corpo, quando a gente trata do nosso organismo que é não linear, 1 mais 1 não vai ser 2. Se você der um medicamento, então, você pode ter uma resposta imprevisível, o que significa que um dipirona nem sempre vai tratar a dor de cabeça do seu paciente. Pode ser que não trate, pode ser até que piore, porque a gente está falando de comportamentos de organismos não lineares. Tudo bem? Esse é o componente não linear da teoria do caos. Um outro exemplo para ficar bem claro para vocês. Vamos dizer que a gente tem 10 costureiras, cada um na sua casa, trabalhando diariamente, costurando cada uma 5 blusas, tá? Então, elas vão ter cada uma 5 blusas para costurar. Qual que vai ser o resultado total de blusas? Bom, 5 blusas cada uma, 10 costureiras, teremos 50 blusas sendo produzidas diariamente. Só que aí a gente coloca essas 10 costureiras em um mesmo lugar para interagirem entre si. Então, são organismos complexos interagindo entre si, gerando um sistema complexo ainda maior, que a gente reconhece na psicologia como cultura. Então, ali a gente vai ter uma cultura de seres humanos interagindo. A gente vai ter um padrão complexo não linear. O resultado dessa produção dessas costureiras vai ser o mesmo? A gente vai ter 50 blusas sendo produzidas por essas 10 costureiras, que antes produziam 5 blusas cada uma? Não, a gente não vai ter, porque a interação entre elas geram comportamentos caóticos complexos também, que vão alterar a produção final. Então pode ser, por exemplo, que essas costureiras se organizem para cada uma costurar aquilo em que ela é melhor costurando. Ou seja, elas vão definir especializações para elas, e isso vai alterar o resultado da produção. Ou seja, todo organismo, todo sistema não linear, ela não vai funcionar através de uma matemática linear, tá? Não vai funcionar a partir do princípio de superposição. 1 mais 1 não vai ser 2. E se você é da área da saúde, você precisa ter uma clara consciência disso. Tudo bem? O ser humano não é um organismo linear. Ele é um organismo não linear. Portanto, complexo, portanto, caótico. Isso vai ter uma consequência muito profunda nos estudos científicos que a gente faz em relação ao ser humano. As respostas que eles têm em relação às intervenções que a gente faz. Tudo bem? Quarta característica do caos, auto-organização. Por auto-organização, a gente entende um sistema que é capaz de alterar a forma como ele se organiza. Só isso. Quando a gente fala do ser humano, a gente fala em autopoiese, que é uma palavra que vai ser trazida por Humberto Maturana, chileno biólogo, que ele vai se referir à autopoiese, vai relacionar essa palavra em relação ao ser humano para se referir à condição do ser humano de se regenerar.
Ou seja, sabe quando você vai na academia e pega peso? Você tem uma hipertrofia. Ou seja, o nosso corpo ele melhora para poder responder melhor ao estresse. A gente tem uma autonomia em relação à nossa saúde, ao funcionamento do nosso organismo. Autonomia essa, auto-organização, autopoiese, que não existe em sistemas simples, como, volto aqui com o exemplo do automóvel. Se você bate o seu carro, se você está no estacionamento, você dá uma ré, opa, não vi o poste. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês também. Ah, não vi o poste lá fininho de metal na rua e bati o meu carro nesse poste, amassou. Quando o carro amassa, o carro é um sistema simples, tá? Ele não é complexo. Ele não vai desamassar sozinho. Por quê? Porque ele não é um sistema auto-organizado, ele não tem autopoiese, como tem os sistemas caóticos complexos não lineares, como o corpo humano, os animais, uma lagartixa, quando você corta o rabo dela, esse rabo cresce de novo, como as árvores, como quando você arranca a folha de uma árvore, essa folha ela vai crescer novamente. Então, sistemas orgânicos naturais são sistemas caóticos e, portanto, têm uma auto-organização. Bom, próxima característica do caos, quinta característica, interdependência. Essa interdependência eu gosto de entender de maneira simples, simplificada, como o fato de tudo estar o tempo todo em relação com tudo. Veja só, a gente acha que porque duas coisas estão separadas, uma não está influenciando a outra. Aí lembra o que Lorenz diz? Que o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um tufão no Texas? Então, essa separação entre as coisas, esse ar que existe entre uma coisa e outra, ela dá a impressão de que as coisas não estão em relação, que elas não conversam, mas elas estão conversando o tempo todo. O que isso significa na saúde? Veja só. O fato de você ir no leito de um paciente no hospital e simplesmente olhar para ele, acolher ele, conversar com esse paciente, isso vai alterar o estado, a condição de saúde, o prognóstico desse paciente. A gente está o tempo todo em relação com tudo o que existe na realidade. Vamos tornar esse entendimento um pouco mais profundo ainda. Explosões solares, os astros. Se eu pergunto para você, olha, a posição dos astros interfere na saúde do ser humano? O que você vai me responder? Atenção, cientificamente. A maioria das pessoas vai dizer, claro que não. Isso é astrologia, Rubens, isso está errado. Na verdade, pessoal, matematicamente, cientificamente, sim. A posição dos astros interfere na saúde humana. Isso é científico. O que não é científico? É a gente afirmar que a gente pode prever o que os astros fazem com a saúde humana. A gente não tem essa capacidade de previsão. E aí a gente vai para a próxima característica do caos, que é a baixa previsibilidade. Sistemas complexos, caóticos, têm uma baixa previsibilidade quando a gente se refere à cognição do ser humano, tá? Então, o ser humano, ele não é capaz de prever, ou, vamos deixar a afirmação mais correta, ele tem uma baixíssima previsibilidade em relação aos acontecimentos futuros de sistemas caóticos como o organismo humano. Ou seja, você vai lá, pegou na medicina baseada em evidências aquele tratamento padrão ouro e você fez a intervenção no paciente. Aí você diz, nossa, esse tratamento aqui é padrão ouro, o paciente ele vai melhorar a saúde dele. E aí acontece que o paciente não melhora. E agora, o que aconteceu? Eu fiz a intervenção de um jeito errado? Esse estudo está errado? Não, pessoal, a gente está falando de uma intervenção em um sistema não linear, em um sistema caótico, um sistema complexo e, portanto, de baixa previsibilidade, que é o mesmo que a gente falar de bolsa de valores. Vai ter lá a pessoa que vai te orientar, o corretor que vai te orientar em relação à bolsa de valores e vai falar assim, olha,
é certeza que se você aplicar tanto nessa ação, você vai receber tanto, você vai ficar rico. Isso é verdade? Bom, vamos analisar. A bolsa de valor é um sistema caótico? Ela é determinista, dinâmica, não linear, auto-organizada, interdependente? Sim, a bolsa de valores é. A economia é. Ou seja, se a economia, a bolsa de valores, é um sistema caótico complexo, então ela é de baixa previsibilidade. Não tem como a gente saber exatamente se uma aplicação na bolsa de valores vai dar um resultado X ou Y. Uma pequena, uma microvariação na bolsa de valores pode gerar um resultado completamente contrário, que é o que a gente chama de cisne negro, a partir de Nassim Taleb, o matemático, ou um evento emergente, tá? E aí a gente vai para essa última característica dessa lista, que é a extrema sensibilidade, ou sensibilidade extrema, às condições ou causas também iniciais. Sensibilidade extrema às condições iniciais, ou seja, microvariações nos acontecimentos iniciais de um sistema geram fenômenos, resultados de baixíssima previsibilidade, que pode ser resultados contrários, que é o entendimento do efeito borboleta. Vamos para a área da saúde. Você atende um paciente. Se você usa uma palavra X ou uma palavra Y para falar com ele, isso vai mudar o comportamento do paciente. Se você olha nos olhos dele, ou se você olha para baixo escrevendo no papel e não olha para ele durante toda a consulta, isso também vai gerar uma consequência que pode ser uma grande consequência, um grande fenômeno. Tudo o que você fizer vai gerar um fenômeno em relação ao comportamento do seu paciente e ao seu próprio comportamento também. Por quê? Porque a gente está falando de sistemas complexos, e sistemas complexos são extremamente sensíveis às condições iniciais. Sabe quando a gente faz estudo duplo ou triplo cego com placebo e tal? Então, a gente fala não, porque a gente elimina as variáveis interdependentes e esse estudo fica super seguro. Na verdade, matematicamente não. Matematicamente, se a gente estiver tratando de sistemas não lineares complexos, sempre existirão vieses. E a gente ter a consciência de que esses vieses existem é fundamental para a gente ter uma maior assertividade nos estudos e na intervenção quando o tema é saúde humana. Tudo bem? Muito importante saber isso. Qualquer coisa que você faça pode interferir no resultado de uma intervenção. Outra, sala de aula. Se você chega para ter uma aula e tem escrito algo na lousa, o comportamento dos alunos vai ser um. Se você chega nessa mesma sala e tem outra coisa escrita na lousa, o comportamento dos alunos será outro, ainda que você não utilize em nenhum momento na sua aula aquilo que está escrito na lousa. Isso vai ser estudado dentro da psicologia social e associado a vários efeitos de vieses, né? Heurísticas como efeito halo, como efeito priming e tantos outros assim. Ou seja, tudo pode afetar o nosso comportamento. Não se enganem, pessoal. Não é a sua intervenção padrão ouro que pode mudar unicamente a saúde do paciente. A maneira generosa como você conversa com ele, como você recebe o paciente no seu consultório, como que esse paciente chega no seu consultório, pode alterar totalmente a condição de saúde desse paciente. Isso cientificamente. Atenção, cientificamente, matematicamente. Tudo bem? Onde a teoria do caos é usada? Bom, a gente pode resumir que em tudo, tá, pessoal? Mas ela é mais usada na meteorologia, desde aí de pelo menos 1960, que eu trouxe para vocês com o Edward Lorenz, mas também na biologia, citei Maturana para vocês, também na economia, Nassim Taleb. Na medicina vai ter o grande nome aqui, professor Moacir Godoy, porque eu tenho um profundo respeito aqui na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Na psicologia, eu estou tentando trazer cada vez mais a teoria do caos para a psicologia. Eu tenho isso hoje quase praticamente como uma meta de vida para mim.
eu concordo com o Dr. Moacir Godoy de que esse é o paradigma mais científico que a gente tem para tratar do ser humano, tá? Vai ser o paradigma mais inteligente que a gente vai ter para olhar para o organismo do ser humano. A gente vai ter na engenharia também para tratar de estruturas. A gente vai ver que se uma estrutura tem uma rachadura, isso vai interferir em toda a estrutura. Isso pode ser analisado a partir da teoria do caos e etc. Em várias outras áreas também. Como eu disse, o caos é ubíquo, ele está em todo lugar. Como usar a teoria do caos na clínica? Aqui eu trouxe alguns exemplos que eu criei, e eu criei esses exemplos a partir de constatações. Então essas constatações são conclusões às quais eu cheguei sozinho a partir do estudo da teoria do caos. Então vamos lá, principais constatações: interdependência, determinismo e extrema sensibilidade às condições iniciais. O que isso significa para a gente na área da saúde? Tudo o que acontece com o paciente afeta a saúde dele e dos outros, inclusive eventos aparentemente insignificantes. Um olhar, a respiração, o estresse, a mastigação dos alimentos, relacionamentos, exposição solar, exercício físico, alimentação, crenças, motivação, pensamentos, a filosofia de vida dele, a religião, o que ele estudou, quais são as esperanças da vida desse paciente, o discurso dele, a roupa que ele se veste, tudo, pessoal, tudo afeta a saúde desse paciente. Claro, terão coisas que aparentemente têm maior probabilidade de afetar a saúde desse paciente, gerando um prognóstico mais positivo na saúde dele. Porém, não se enganem, não é porque a probabilidade é maior que é uma certeza, que é algo infalível. Às vezes você vai usar aquilo que é óbvio para tratar o seu paciente e ele vai ter uma piora. Não vai funcionar. Culpa sua que não soube fazer a intervenção, que é um péssimo profissional? Não, pessoal. A gente está tratando de sistemas não lineares complexos. A intervenção mais óbvia que você tem, que parece que vai dar 100% certo, pode não dar certo. Pode não dar o resultado que você e que o paciente esperava. Tudo bem? Então a gente precisa ter muita humildade, a gente precisa olhar para o paciente com essa humildade, com um olhar de virtudes, um olhar ético, a partir da teoria do caos, sabendo que a gente não tem métodos infalíveis para tratar as pessoas, tudo bem? Quanto mais a gente tem um olhar aberto, um olhar humilde, generoso, um olhar sábio, portanto, prudente, inteligente para o nosso paciente, um olhar investigativo, mais a gente vai conseguir ajudar ele. Por quê? Porque a gente vai descobrir variáveis que a gente antes não estava olhando. E a gente vai tentar entender como que essas variáveis se relacionam de maneira interdependente com as outras variáveis que a gente conhece, tentando traçar uma probabilidade maior de um desfecho positivo em relação ao prognóstico desse paciente, tudo bem? Então, investigar, duvidar, olhar para aquilo que você normalmente não olha, pode fazer com que você tenha uma maior assertividade na área da saúde enquanto profissional. Segundo item aí, segunda constatação que eu trago para vocês, que eu compartilho com vocês, temos baixa previsibilidade sobre o que irá acontecer durante e após uma intervenção. O profissional não pode trabalhar com a certeza quando lida com um sistema complexo, mas com probabilidades. Olha só, se a gente lê isso a partir da psicologia, da filosofia já lá desde Platão, a gente começa a entender que toda certeza ela pode ser um problema. A certeza ela está muito relacionada com transtornos de ansiedade também. Quando a gente não consegue lidar com a incerteza, a gente pode cair em transtornos de ansiedade e em vários outros transtornos mentais, transtornos de saúde. Então, a certeza, desde lá de Platão, se a gente pega religiões como o budismo também, a certeza vai ser sempre colocada como um problema, tá? Se você diz, não, eu tenho certeza absoluta disso, cuidado, você está sendo mais inflexível
Inflexibilidade tem relação com baixa variabilidade e baixa variabilidade tem relação com linearidade, ou seja, um comportamento menos caótico, menos complexo, que a gente já viu que tem relação com menor saúde e maior sofrimento. A gente precisa aumentar a variabilidade daquele organismo, daquele sujeito, daquela pessoa. E a incerteza, aprender a abraçar o caos, abraçar a incerteza, a se voltar para o desconhecido, a viver a sua vida de forma mais leve, lidando com esse desconhecido, vai ser um fator que interfere diretamente na saúde do ser humano. O ser humano ele tende a viver melhor quando ele aprende a fazer amizade com a incerteza. Isso tem relação total com a dúvida, tá, pessoal? Sócrates, lá na filosofia, vai dizer: só sei de uma coisa, que eu nada sei. Quando ele tem essa consciência de que ele pode ter errado naquilo que ele está dizendo, na maneira como ele está intervindo, na maneira como ele está vivendo a vida dele, ele passa a ser mais consciente e olhar para variáveis que ele não estava olhando antes. Agora, quando a gente tem certeza de algo, a gente começa a enviesar de forma pesada aquilo que a gente vive. A gente desenvolve vieses, preconceitos, heurísticas. Heurísticas podem ser boas, podem ser atalhos de pensamento, mas quando a gente tem consciência desses atalhos, quando a gente perde a consciência sobre as coisas, a gente começa a enviesar o que a gente faz, principalmente no atendimento na área da saúde, a partir de uma pseudo-certeza, de uma ilusão de certeza, porque toda certeza vai ser ilusória, é impossível, psicologicamente, matematicamente, de acordo com as leis da física, a gente ter certeza sobre qualquer coisa. E, aliás, vai ter um filósofo chamado Blaise Pascal, que ele vai trazer que o último ato da racionalidade humana é saber que tudo a transcende. Então, olha aí mais uma vez. Blaise Pascal, que era um matemático também, um grande matemático. Então, olha só, não tem como a gente ter certeza de nada. Você já sabia disso? Já tinha pensado sobre isso? Não tem como a gente ter certeza. Tudo que a gente tem são probabilidades. Porém, podem surgir eventos emergentes que fazem com que o resultado, aquilo que a gente esperava, seja totalmente oposto. Tudo bem? Então, vamos ter muito cuidado nisso, em relação a isso, quando a gente fala da área da saúde. Não tenhamos certeza quando a gente olha para o paciente. Vamos ter muita humildade, que é um valor ético muito importante, que eu coloco aí como essa terceira constatação. É preciso ter muita humildade. Não sabemos exatamente como surge o sofrimento do paciente. Temos apenas informações que podem indicar caminhos e probabilidades. Quanto mais informações, melhor. Bom, humildade aqui aparece muito na religião, né, pessoal? Mas muita gente não sabe que humildade já surge lá em Aristóteles, quando ele fala da ética. A humildade é um valor ético muito, muito, muito importante. Quando a gente fala de humildade, a gente está falando de abrir mão de uma necessidade da gente se sentir melhor, se sentir poderoso, da gente se proteger, mostrando para as pessoas que a gente é um melhor profissional, que a gente é superior aos outros, que em uma competição a gente ganha. Esse não é um valor ético, esse é um valor da vaidade, dos vícios na filosofia, né? A humildade é justamente o oposto. É você não ter medo, ou melhor, você ter a coragem de dizer para o seu paciente: olha, eu não sei exatamente como te ajudar, mas eu vou fazer o melhor que eu posso para que isso aconteça. Eu fiz essa formação, eu já atendo há tantos anos, eu conheço os estudos científicos, eu leio estudos científicos atuais, eu tenho toda a habilidade possível que eu já estudei para fazer uma entrevista com você na parte aí da semiologia, para observar os signos, os símbolos, o seu comportamento, e eu consigo, a partir de todas essas informações, pensar da maneira mais sábia que eu posso. Eu vou me esforçar para isso, para tentar te ajudar. Isso é um valor ético, é um valor da humildade, tá? Que é uma virtude. Agora, se você chega para o seu paciente e fala: olha, eu sei como te ajudar, eu vou fazer isso aqui, você vai ser curado, você vai ficar bem. A pessoa que faz isso, ela não está seguindo a ética,
ela não está seguindo a teoria do caos, tá? Por quê? Porque lidando com sistemas complexos, a gente tem baixa variabilidade. Se você diz assim, olha, eu vou fazer aqui uma intervenção científica para você e isso vai fazer com que você resolva o seu problema de ansiedade, a sua dor no joelho, a sua dor de cabeça, isso aqui vai ser infalível. Isso cientificamente é impreciso. Isso não está correto. Por quê? Agora você já sabe que é porque a gente está lidando com sistemas complexos, sistemas caóticos. A gente tem probabilidades? A gente tem, mas não é porque a gente tem essas probabilidades maiores indicadas pela estatística, por estudos científicos, que isso vai ser infalível. Nós não temos procedimentos infalíveis. Agora, pessoal, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é porque a gente não tem procedimentos infalíveis em relação ao comportamento humano, ao estado de saúde humano, que a gente vai avacalhar, desculpa o termo, mas abrir mão de todas as evidências científicas, de jeito nenhum. Um profissional que atua no caos, a partir da teoria do caos, atenção, um profissional que olha para tudo, para evidências científicas, para filosofia, que observa o paciente, que tem a sua experiência com outros pacientes, que leva em conta a prática clínica, que observa aquilo que o paciente quer, aquilo que ele deseja, que dá instruções, uma psicoeducação, uma conduta para o paciente, para ele mesmo atingir a própria autonomia, para ele conseguir atingir o estado de saúde dele próprio, tudo bem? Então, o profissional na área da saúde que trabalha com a teoria do caos é o profissional que não tem medo, que tem coragem de olhar para todas as variáveis, para fazer uma boa entrevista com o paciente e para relacionar coisas que a maioria dos profissionais da saúde hoje, infelizmente, ainda não relacionam por achar que não tem nada a ver com o estado de adoecimento do paciente. A matemática, a teoria do caos vai dizer que tudo está relacionado com a saúde e doença daquele indivíduo, tudo bem? E através de uma investigação profunda e humilde, generosa com esse paciente, a gente vai tentar chegar em intervenções que podem ser melhor para o desfecho de saúde dele. Muito cuidado com aquilo que parece óbvio, apenas a linearidade é óbvia e o nosso organismo não é linear. Precisamos fazer amizade com a dúvida, questionar, investigar. A certeza é confortável, mas nos afasta da verdade. Isso sempre na filosofia a gente vê, né? Que a certeza ela é muito confortável, a gente luta, como coloca Charles Peirce, pragmatista, o pai da semiótica, ele coloca que a gente busca o tempo todo a certeza, né? A gente pode ler isso a partir das ideias da entropia de informação de Shannon, que a gente está diariamente buscando reduzir a entropia de informação, que é buscar a certeza, ter certeza, né? Porém, quanto mais a gente busca essa certeza, mais a gente tende a se afastar da verdade, porque a gente enviesa, a gente desenvolve preconceitos e a gente começa a ter dificuldades para olhar diferente para as coisas e para tomar soluções, para encontrar soluções. Isso vai ser associado também a um fenômeno chamado efeito Aeschylung, que é o fenômeno na psicologia do especialista. A pessoa se especializa tanto em uma única área que ela tem muita dificuldade de olhar de maneira criativa para as coisas. Ela olha para tudo com esse olhar da certeza, achando que sabe o que tem que ser feito. E por causa disso, ela acaba errando e perdendo o raciocínio em relação a algo que é muito mais óbvio para as outras pessoas e que seria um procedimento mais assertivo, né? Então, a pessoa que estuda muito uma área sem olhar de maneira transdisciplinar para outras, ela tende a enviesar as ações dela, o comportamento dela, as intervenções que ela faz na clínica, tudo bem? A gente não precisa fugir da certeza, mas a gente sempre precisa olhar com um olhar de dúvida para essa certeza. Duvidar que aquilo que eu estou falando para vocês nessa aula está correto. Isso é normal. Talvez essas informações que eu estou trazendo para vocês mudem daqui a pouco, mudem amanhã, mudem ano que vem, e talvez a gente tenha que mudar todos esses conhecimentos, toda essa matemática. Isso pode acontecer,
Por exemplo, a união da mecânica clássica com a mecânica quântica, ela pode acontecer um dia e mudar toda a nossa percepção da realidade. A gente vai precisar mudar a nossa matemática, os nossos processos científicos e está tudo bem. Só não vai estar tudo bem se eu estiver completamente apegado à minha certeza. Aí eu vou ter uma dificuldade enorme de mudar a minha conduta. Por isso, eu preciso ter essa flexibilidade, essa maior variabilidade. Eu preciso ter mais humildade de pensar que aquilo que eu estou estudando hoje pode mudar amanhã. De aquilo que eu estou falando agora pode mudar amanhã. De essa intervenção, que essa intervenção que eu estou fazendo em relação ao meu paciente pode não ser a melhor intervenção amanhã e pode nem ser a melhor intervenção agora também. Pode ser que existam intervenções melhores e que eu não estou conseguindo enxergar. Essa é uma visão humilde, é uma visão ética que está mais alinhado com a teoria do caos. É uma visão de investigação, de um olhar fora da caixa, um olhar mais prudente, mais sábio, mais inteligente. Tudo bem? E aqui então, a partir dessas constatações, eu tenho alguns exemplos para vocês. 2 exemplos na verdade. Caso 1, paciente com ansiedade, palpitações, dificuldade de respirar e insônia. Então ele te procura no seu consultório. Ele fala, olha, estou com muita ansiedade, não estou conseguindo dormir, meu coração ele dispara, eu estou tendo dificuldade de respirar quando eu estou no trabalho. Por quê? Porque ele relata a situação de muito estresse no trabalho, carga de trabalho aumentada e prazos apertados. E aí, pessoal? Vamos dizer aí que a maioria dos profissionais vai associar esses sintomas com o trabalho pesado e estressante que ele está tendo. É ou não é verdade? Então, parece claro que a pressão no trabalho é a causa da ansiedade. Será que é? Bom, esse paciente, na maioria das vezes, vai ser encaminhado ao psicólogo e realiza várias sessões, então. Vai realizar várias sessões, trabalhando manejo do estresse, que são as estratégias de coping, e autorregulação emocional. E aí, vai resolver? Bom, se a gente pega um profissional que atua na área do caos, ele vai fazer uma investigação e vai perceber, nesse caso específico aqui, hipotético, que o paciente não havia relatado episódios de dor abdominal e diarreia. E agora, numa entrevista mais profunda, ele descobre isso. Opa, o paciente ele teve ou está tendo dor abdominal e diarreia. E ele não contou isso no exame. O profissional não chegou a perguntar isso para ele. E após alguns exames, o médico constata uma infecção parasitária gastrointestinal. Olha só. E aí descobre-se que o paciente consome com frequência alimentos crus, que recebe da família após incorreta manipulação e armazenamento. Então, olha, veja, a incorreta manipulação dos alimentos já é um fator muito importante que vai gerar o adoecimento do paciente. Se alimentar de alimentos crus, não saber como manusear esses alimentos e se alimentar com eles crus, não saber como tratar esses alimentos, não saber como consumir eles, pode ser a causa inicial dessa ansiedade lá no final. E aí como é que a gente vai associar isso? Muito difícil, né? Então a gente precisa ter um olhar mais profundo, um olhar para o desconhecido. Não ache que uma coisa não tem nada a ver com a outra quando o paciente te trouxer isso no consultório. Comece a relacionar todas as coisas. Aliás, na clínica psicanalítica, vai ter algo muito legal que é, quando o paciente fala coisas que parece que não tem relação nenhuma, então, por exemplo, ele vai falar do pai dele e de repente ele começa a falar de bota, jacaré, cuscuz, caneta, cola. Puxa, mas que relação que tem isso? Ele está ali psicótico, né? Está num delírio. Não, pessoal, se você começar a perguntar para ele qual relação isso tem, você começa a entender que tem sim relação. Isso não surge do nada. Esse é um comportamento determinista que a gente já viu. Isso está surgindo de algum lugar durante a fala dele, durante o processo de associação livre. Tudo bem? E esse vai ser o entendimento dos sonhos também, que houve na psicanálise com Freud, Ferenczi, com Jung, com Lacan, que vai ser a ideia de que nossos sonhos, eles não são aleatórios. Existe um sentido ali nos sonhos. O problema vai ser quando a gente olha para esse sentido e fala, não, isso aí não tem nada a ver. Sempre tem uma relação que a gente não está conseguindo enxergar, tudo bem? Porque os nossos processos de sonhos
são também complexos caóticos, porque nossa cognição ela tem lá no fundo processos não lineares, que a gente tende a tornar mais linear através da nossa simbolização. Quando a gente dá nomes para as coisas, por exemplo, a gente está num processo mais linear. Quando a gente usa metáforas, a gente vai para um processo mais não linear. Quando a gente sonha ou quando a gente produz arte, a gente vai para processos mais não lineares ainda, tudo bem? Mas a gente tem uma tendência muito grande de buscar, através da linguagem, dos pensamentos da cognição, a linearidade, reduzindo a entropia de informação, que é o fato da gente buscar ter certeza em tudo, porque a certeza, de acordo com o semiótico Charles Peirce, ela vai ser um modo de ação. É através da certeza que a gente decide o que a gente faz. Se eu quero ir no banheiro e eu não tenho certeza de onde é o banheiro, então vai ficar muito difícil de eu conseguir fazer as minhas necessidades. Eu vou acabar indo no lugar errado para fazer essas necessidades, como pode acontecer em casos de psicose, na psiquiatria, tudo bem? Então é importante que eu tenha bem condicionado uma palavra, uma linguagem em relação ao modo de ação dela, aquilo que eu preciso fazer para aumentar as minhas chances de sobrevivência. Porém, se a gente começa a falar sem filtro nenhum, a gente vai começar a falar umas palavras engraçadas e isso não é que não tem relação nenhuma com aquilo que eu estou vivendo. Tem relação sim. É só a gente que não está conseguindo entender. Se a gente leva todo esse entendimento para a clínica, a gente começa a não perder nenhuma informação do paciente. O tênis que ele escolheu usar, o sapato que ele escolheu usar para ir hoje na clínica, a roupa que ele escolheu usar, as palavras que ele está usando para se referir a ele mesmo, ao tratamento, ao passado, ao futuro, tudo isso ganha uma maior relevância se a gente entende que existe uma ordem por trás disso. E enxergar essa ordem ajuda muito a gente a encontrar tratamentos mais assertivos em relação à saúde ou prognóstico de saúde do paciente. Beleza? Bom, caso 2, esse é um caso real, tá? Paciente de 25 anos, estudante de medicina e com todos os critérios nosológicos para depressão. Então, abriu lá o DSM e viu que ele bate para todos os critérios de depressão. E agora? Bom, esse paciente relata problemas de relacionamento com o pai e outros problemas ali também de problemas com a faculdade, com aulas da faculdade, matérias, disciplina que talvez ele tenha que estudar mais, não esteja indo tão bem assim. E bom, ele usa antidepressivos e faz psicoterapia desde os 17 anos. Bom, 17 para 25 dá 8 anos, né? Só que, ao longo desses 8 anos, ele teve uma melhora pouco significativa. Aí ele foi no psiquiatra, o psiquiatra trocou várias vezes o medicamento dele. Até que chega uma hora que fala assim, olha, o único tratamento que sobrou aqui é usar a ketamina. Você vai pagar aí 200 mil para fazer um tratamento de 6 meses com ketamina nasal, uma aplicação nasal, e o paciente vai falar, não, mas eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou fazer esse tratamento? Olha, não tem solução, então o que você faz? Vai fazer atividade física, tenta dormir melhor, sei lá, faz alguma coisa, porque eu não consigo te ajudar com essa sua depressão. Beleza, esse pode ser a maioria dos tratamentos que a gente vê na área da saúde, infelizmente. Como esse é um caso real, então isso de fato aconteceu. O paciente passou em vários psiquiatras, vários psicólogos, tomou todo tipo de medicamento, neurologista e nada adiantou. Bom, em uma investigação mais profunda a partir da teoria do caos, o que se descobriu sobre o paciente? Bom, o profissional do caos resolveu investigar características físicas do paciente, ou seja, ele olhou para o paciente, resolveu examinar e tentar ali ver como que era o corpo do paciente, como que ele se comportava, ter um olhar mais profundo para esse paciente. Ele descobriu vários marcadores do quê? De hipermobilidade, que é a SED, SED, Síndrome de Ehlers-Danlos, tá? Ehlers-Danlos, que nunca foram tidas como relevantes nas consultas, ou seja, todos os profissionais da saúde que esse paciente foi, ninguém nunca olhou para essa condição de saúde dele. O SED gera quadros de desautonomia por causa de uma deficiência do colágeno e gera fadiga crônica incapacitante. Fadiga crônica essa que foi incorretamente associada com depressão. Então, olha aí,
A desautonomia e a fadiga crônica gerou todos os sintomas de depressão e o paciente não tinha depressão, ele tinha desautonomia. O paciente foi medicado incorretamente por 8 anos da vida dele, provavelmente desenvolvendo efeitos colaterais irreversíveis e piora do quadro de fadiga. Tudo bem? Então, quando a gente olha através da teoria do caos para o paciente, a gente lança o olhar para aquilo que a gente não olhava antes, para o desconhecido. A gente se importa em olhar para tudo aquilo que o paciente traz, para todas as variáveis. O caminho que ele faz para o trabalho, como ele anda se alimentando, como ele está comendo, exercício, como que ele mastiga, como que ele respira, medicamentos que ele já tomou, como que é o corpo dele, se ele toma sol ou não, quais intervenções que existem na área da saúde, qual que ele pode se beneficiar mais, como que ele fala. Tudo isso precisa ser olhado em uma intervenção na área da teoria do caos, tudo bem? O profissional precisa estar bem aberto ao desconhecido, não podemos ignorar nenhuma informação. Uma boa investigação é fundamental por autorrelato, relato do próprio paciente, heterorrelato, outras pessoas fazendo um relato sobre o paciente que você atende, semiologia, você observar sinais e sintomas do paciente, etc, 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 através de várias perguntas e investigações, tudo bem? Pessoal, nós tendemos a ficar muito confortáveis com o conhecido, mas é olhando para o desconhecido que a gente vai encontrar as soluções para os problemas da nossa vida. Nassim Taleb, matemático, ele relata que ele faz isso. Ele faz isso no nível tão radical que quando ele vai no restaurante, ele aponta de olhos fechados para o cardápio e escolhe ali o primeiro alimento que aparecer. Ele se abre ao desconhecido, à incerteza, ele faz amizade com a incerteza. E se a gente levar isso para as nossas consultas, a gente olhar, tiver a humildade, a coragem de olhar para o desconhecido e fazer uma boa investigação, a gente acaba transformando caos em cosmos. Desconhecido, uma ordem desconhecida, em uma ordem agora conhecida, que a gente tem como muito relevante para a gente pensar nas probabilidades de prognóstico na área da saúde, tudo bem? Vamos olhar de maneira corajosa e humilde para o desconhecido. Não tenhamos medo do desconhecido, tudo bem, pessoal? A teoria do caos, junto com a ética e toda a transdisciplinaridade dela, vai ensinar a gente a ter um olhar corajoso e humilde para o desconhecido. Vamos ter muito cuidado com a certeza. A certeza, ela tende a gerar preconceitos e vieses que atrapalham as nossas intervenções. Vamos questionar, vamos duvidar, vamos nos abrir para o desconhecido. E por fim, é preciso aumentar a variabilidade do paciente e gerar condições para que o mesmo se auto-organize. Muito importante, pessoal. Lembra que eu falei de auto-organização como uma das características de um sistema complexo, caótico? Então, isso está diretamente associado à autonomia, a capacidade do paciente mesmo atingir estados de saúde. Então, a gente não vai esperar que o paciente, toda vez que tem uma ansiedade, ele procure a gente para a gente fazer um relaxamento com ele, fazer um processo de hipnose, de visualização, de imaginação, ou você que é prescritor, dá um benzodiazepínico para ele, um ansiolítico. Não, pessoal, a gente tem que dar todas as condições para o paciente ter autonomia. Falo com você que é psiquiatra, tá? A gente não pode esperar que você seja aquele que vai salvar o paciente sempre com uma medicação. O paciente procurou você, isso já aconteceu comigo, tá, pessoal? De eu procurar paciente com uma ansiedade de algo que eu vivi lá no passado e o médico só receitar um medicamento para mim e mandar embora. Perguntei para ele, mas você não vai fazer mais nada? Não vai perguntar da minha vida? Não vai falar o que eu faço? Porque às vezes essa ansiedade pode vir de algo muito simples que eu não estou conseguindo enxergar. E você, como profissional da saúde, pode enxergar. E não, ele não me falou nada, só me receitou um remédio e mandou embora. Isso não é uma conduta de um profissional do caos, tudo bem? Um profissional do caos, ele investiga, ele olha para o desconhecido, transformando caos em cosmos. Uma ordem desconhecida em uma ordem conhecida. Um profissional da saúde bom, ele vai ter um olhar generoso para tudo aquilo que você traz para ele. Tudo bem? Muito importante.
E o psiquiatra, você que é psiquiatra, deve sempre pensar em dar autonomia para o seu paciente. Ou seja, você ensinar o paciente como que ele deve respirar, e tem muitos estudos sobre isso, a gente pode olhar para respiração da coerência cardíaca, por exemplo, pesquise sobre isso. Você vai ver que tem estudos mostrando que isso é um tratamento eficaz para a depressão. Você ensinar padrões de coerência cardíaca na respiração do paciente pode ajudar ele a tratar a respiração. Tomar sol, fazer caminhada, exercícios físicos, relações sociais adequadas, isso pode ajudar o seu paciente a atingir o estado de saúde, a ter um prognóstico muito positivo em relação à saúde dele. Não é só dando remédio que a gente vai ajudar esse paciente, tudo bem? E dar remédio é uma muleta para o paciente. A gente precisa dar autonomia, porque agora, pela teoria do caos, a gente já sabe que o ser humano é um organismo não linear, caótico, complexo e, portanto, auto-organizado. Ele tem a capacidade de auto-organização, de autopoiese, e ele pode atingir a autonomia dele. E a gente pode, através de uma psicoeducação que é ensinar para o paciente como que ele atinge essa autonomia, a gente pode, então, fazer com que ele atinja esse estado de melhor saúde. E aqui eu termino com as referências. Coloquei 2 referências do meu orientador Moacir Godoy, você pode procurar, e outras referências aí embaixo também que você pode procurar. Uma outra de 2015 e outra de 2012, que são um pouco mais atuais também. Então, aqui eu termino a apresentação. Se você tiver alguma dúvida, pode me escrever no rubens.filho@edu.famerp.br. Um grande abraço!